Olá, estamos de volta ao Cantinho Literário. Sejam bem-vindos para mais uma reflexão sobre literatura. E neste encontro de hoje eu vou tecer breves comentários sobre minha produção literária, a partir da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 1997, cujo título é Poder e Linguagem, a Condição Humana em Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Neste trabalho eu demonstro as diferentes formas que a linguagem literária é utilizada como mecanismo de poder, especialmente nesse texto de Lima Barreto, que é uma das mais bem acabadas obras da história da literatura brasileira. Eu demonstro a minha teoria a partir de 3 livros do filósofo francês Michel Foucault, prioritariamente Microfísica do Poder e, de uma forma mais secundária, A Ordem do Discurso e o livro Vigiar e Punir. Portanto, este trabalho eu demonstro como a literatura é utilizada, como a linguagem literária é utilizada como instrumento de poder. O meu segundo trabalho, também acadêmico, também um trabalho apurado, mas este de uma envergadura muito maior, é minha tese de doutorado, diz respeito à minha tese de doutorado, denominada Presença e Silêncio, Sinais do Personagem Negro na Literatura Brasileira. Neste texto eu, basicamente, demonstro as repercussões da escravidão africana no Brasil na literatura, em 500 anos de literatura. Eu inicio a partir do século XVI, dos sermões de Padre Antônio Vieira, e chego até o século XXI, com o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, passando pelos demais séculos, sobretudo a literatura do século XX, do século XIX, que é uma literatura bastante preconceituosa e discriminatória, e também a literatura do século XX, principalmente da primeira metade do século XX, abordando também trabalhos equivocados de críticos literários, principalmente em relação ao escritor negro Cruz e Souza, que teve muita dificuldade para desenvolver o seu trabalho. Depois de fazer esses 2 trabalhos de cunho científico e acadêmico, eu comecei a realizar o meu sonho de produzir romances. E o meu primeiro romance é romance denominado O Ainda Não Dura Para Sempre, que é uma crítica satírica do Brasil, desde o descobrimento até os dias atuais. E esta crítica, que se mistura com sátira, eu faço a partir de uma concentração de personagens populares, que vão desde um carroceiro, passando por um engraxate, por um cego, por balconista de venda, por pintor de parede, por um velho griot, sobretudo um velho griot que com a sua experiência de ex-escravizado, ele repercute situações próprias de quem viveu a escravidão no Brasil. Esse texto tem 4 aspectos que eu acho bastante interessante destacar para vocês. O primeiro deles é exatamente essa concentração, ou uma concentração de personagens negros, e nenhum deles é estereotipado. É um número muito grande de personagens negros que o leitor pode perfeitamente passar pelo livro sem perceber que esses personagens são negros, não é porque eles não tenham cor, mas é porque eles não sofrem o estereótipo comum na literatura brasileira. Outro aspecto interessante desse texto, que eu faço questão de citar porque eu acho que acrescenta muito, é o próprio nome do livro, né? O Ainda Não Dura Para Sempre. Esta fala é uma das falas atribuídas ao orador latino Cícero, segundo o qual ele estaria na tribuna do Senado romano, apontando uma série de defeitos de Roma, da Roma antiga, e teria sido aparteado por alguém que, ao apartear, elencou um número muito grande de problemas de Roma e disse para o Cícero: olha, você está reivindicando que Roma melhore em alguns aspectos, mas como melhorar Roma se Roma ainda tem todos esses defeitos? E Cícero teria respondido para este seu aparteante: Roma verdadeiramente tem esses defeitos, mas ainda tem esses defeitos, mas o ainda não dura para sempre. E eu achei que esta fala do Cícero se encaixa perfeitamente nessa crítica satírica ao Brasil, inclusive nos dias atuais.
desse Brasil que tem tantos problemas, que ainda tem tantos problemas, mas que o ainda não dura para sempre. Outro aspecto importante desse texto é o jogo de palavras que há entre a palavra venda e a palavra armazém, que ora o armazém acaba se imiscuindo com o vocábulo venda, e é um jogo muito interessante que há com as palavras dentro do texto. E o quarto aspecto que eu acho que torna esse texto singular é o jogo cromático que vai acontecer a partir da segunda metade do texto, em que as páginas vão gradativamente enegrecendo à medida que as letras vão ficando brancas, até que num determinado momento as páginas estão completamente pretas e as letras completamente brancas, ao contrário dos livros em geral. Esse jogo cromático é muito expressivo dentro da obra e faz realmente o romance crescer muito como romance. E o meu último romance também é um sonho antigo que eu tinha, é o romance Num Lugar do Tamanho do Mundo, e o meu sonho era de fazer um romance absolutamente inusitado. E eu elaborei mentalmente uma história que se passa no útero materno. Eu sempre digo que útero materno é pleonasmo, mas eu gosto de usar essa expressão porque o termo útero, sobretudo nessa obra, ele transcende o órgão humano. E ao elaborar esta narrativa, que se passa no útero, evidentemente que todos os personagens são fetos, eu esbarrei num grande problema, porque para manter a lógica da criação literária, eu teria que povoar as páginas desse romance com muitos personagens, ao contrário do útero, que não acolhe muitos fetos. Mas em relação a este romance, eu quero dizer a você que eu vou parar por aqui e deixar essa curiosidade para o leitor, para que você leia o livro e perceba como é que foi resolvido isto, uma narrativa absolutamente inusitada em que os personagens são todos fetos. Portanto, eu encerro por aqui os meus breves comentários a respeito da minha produção literária, e informo que eu estou em plena redação do meu terceiro romance e, consequentemente, do meu quinto livro, que eu pretendo lançar o ano que vem. E informo também que o site para aquisição, ou para você entrar em contato com a minha dissertação, é este site que está na tela. E para você adquirir os meus livros e me prestigiar com a leitura deles, são esses 3 sites que aparecem juntos. O site da dissertação aparece isolado e os 3 sites dos livros aparecem juntos. Hoje a gente fica por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de contar com o privilégio de tê-lo junto comigo. E na próxima oportunidade a gente finalmente entrará na escravidão de Laurentino Gomes. Um grande abraço, até a próxima.